Agora que a gente conheceu todos os arcanos maiores do tarô, vamos dar uma volta. Vamos ver o que eles representam. Quando a gente vai estudar o tarô, ele também representa questões arquetípicas, ou seja, inerentes a todo ser humano. Então todo mundo passará por todas as etapas do tarô em algum momento da vida. Nós começamos o tarô com o arcano 0, o arcano do louco. O que seria o arcano do louco? Se você tem vontade de fazer algo na sua vida, de dar um passo que você nunca antes deu, que ninguém nunca antes deu, porque você é único, você vai ser visto como louco. Então a gente inaugura o tarô com a carta do louco. O louco vai representar nós mesmos, os nossos passos, nunca antes dados. Se você nunca trilhou por determinado caminho, somente experimentando para saber o que acontece. Então você precisa ir com a cara, com a coragem e com uma certa dose de loucura. O arcano número 1 é o arcano do mago. O mago é aquele que detém poder sobre os 4 elementos. Então, a partir da compreensão dos 4 elementos, a gente cria a nossa realidade. E à medida que a gente desenvolve a nossa percepção da vida, entendendo como funcionam os 4 elementos, como funcionam os 12 signos, a gente consegue modular a nossa realidade, de acordo com as possibilidades da nossa etapa evolutiva. O arcano número 2 é o arcano da alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa pode ser interpretada como aquela parte dentro da gente que detém a sabedoria do silêncio, o nosso templo interno, onde a gente não pode abrir para qualquer pessoa entrar. Então o louco aprende com a alta sacerdotisa que existem questões que devem ser guardadas em silêncio apenas para ele. Em seguida, o louco encontra a Imperatriz, o arcano número 3. A Imperatriz vai representar a própria natureza. A natureza ela vai representar a abundância da vida. Tudo aquilo que a gente pode construir de acordo com o que a natureza nos oferece. Então o louco aprende com a Imperatriz que algumas coisas precisam ser plantadas e o tempo de colheita deve ser respeitado. Em seguida, o louco encontra com o Imperador. O Imperador vai ensinar para o louco que existem regras que devem ser cumpridas também. A gente precisa de ordem, a gente precisa de civilização. A gente não pode agir simplesmente sem regras. E o Imperador nos ensina que o nosso mundo tem leis e tem ordem. De alguma forma, o louco entende que por mais louco que ele seja nos seus passos, existem algumas coisas que ele precisa obedecer. Caso contrário, ele será excluído de toda a civilização e não é isso que ele quer. Ele quer simplesmente trilhar o próprio caminho. Em seguida, o louco encontra com o Hierofante. O Hierofante é aquele que ensina a moral e a ética. Quando o louco encontra o Hierofante ensina para ele que, dentre a sociedade em que ele vive, existem coisas moralmente corretas, moralmente erradas. Se ele quer trilhar um caminho onde ele é bem recebido pela sociedade, de alguma forma ele precisa obedecer, até certo ponto, a moral que a sociedade impõe. Depois disso, ele precisa entender que a conexão com a própria espiritualidade vai ensiná-lo o que significa a sua própria ética. O que é bom para ele e o que é bom para o seu desenvolvimento evolutivo, ele encontrará apenas em contato com o sagrado, não de acordo com dogmas e leis religiosas. Então, o louco segue e encontra com os amantes. O arcano dos amantes representará que existirão momentos na nossa vida em que escolhas precisarão ser feitas, onde muitas vezes a gente não terá necessariamente como julgar uma opção como ruim ou boa, e a gente precisará escolhê-la pelo nosso coração. Os amantes também ensinam para o louco que algumas escolhas ele precisará fazer por necessidade evolutiva. Ele precisa sair de casa em algum momento, ele precisa escolher o que o coração pede a ele em algum momento. E então o louco segue e encontra com o arcano do carro. O arcano do carro ele vai representar o nosso movimento. Porém aqui, no arcano do carro, o louco já entendeu que existem regras, o louco já entendeu que existe bem e mal, o louco já entendeu que existe uma moral a ser seguida, uma ética a ser seguida, até certo ponto. Então ele vai precisar entender que ele precisa estar acima da polaridade. Ele saberá que existirá sempre o lado do mal e o lado do bem, mas ele não pode ignorar nenhum dos dois. O ideal é que ele siga o caminho do meio.
onde ele simplesmente compreende o funcionamento da realidade à medida que ele avança junto do carro. Em seguida, o louco encontra com o arcano da força. Aqui a gente encontra diretamente o orgulho humano. Então o louco vai entender que em alguns momentos ele poderia causar alguns danos graves a si mesmo e a outras pessoas se ele não domar o próprio orgulho. Porém, o orgulho não deve ser excluído. O arcano da força ensina ao louco que ele precisa saber conduzi-lo. Se ele for contra o próprio orgulho, que pode ser visto como uma força muito instintiva, esse orgulho pode se voltar contra ele. Então o arcano da força ensina ele a conduzir esse instinto. Já depois de uma longa jornada, o louco encontra com o arcano do eremita. O eremita vai dizer ao louco que, diante de toda essa jornada que ele já trilhou até aqui, ele vai precisar de alguns momentos de grande introspecção e de estudos, porque ele vai precisar analisar melhor a vida dele e separar o que ele não precisa mais. Então o eremita ensina ao louco a pegar a própria lanterna, a própria luz da consciência e ir investigar o seu próprio inconsciente, as próprias questões que podem sabotá-lo de vez em quando. E esse caminho, ele é extremamente solitário. Em algum momento ele precisará voltar para o mundo, mas enquanto ele estiver com o eremita, ele vai precisar estar na sua própria caverna. Depois de toda a jornada de introspecção, fazendo uma assimilação de tudo que ele aprendeu até aqui, o louco encontra com a roda da fortuna. Esse arcano vai representar a nossa sorte, mas é muito mais do que isso. A sorte ela deve ser vista mais como uma colheita do seu plantio. Até aqui o louco plantou algumas coisas, mas deixou de plantar outras. A roda vai girar de qualquer maneira, e ele vai colher de acordo com o seu plantio. Dependendo do que ele tiver deixado de fazer, a roda vai colocá-lo numa situação onde ele precise rever alguns pontos. Dependendo do que ele tiver feito de bom, a roda trará alguns benefícios para a vida dele. Em seguida, o louco encontra com o arcano da justiça. O arcano da justiça vai dizer ao louco que o equilíbrio que ele está recebendo na sua própria vida é um equilíbrio divino, onde nem sempre ele vai compreender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Ele poderá sentir que algumas coisas na vida dele não são justas, ele pode sentir que algumas coisas na vida dele são completamente justas, mas tudo isso estará além do seu controle. A justiça divina estará sendo feita no seu caminho. Em seguida, o louco encontra com o arcano do dependurado. Nesse momento, o louco se vê completamente de mãos atadas porque ele não sabe mais o que fazer. Algumas coisas parecem ter fugido do seu controle. Ele simplesmente está de mãos atadas. Ele simplesmente está de cabeça para baixo. Esse arcano pode ser associado aos momentos onde a gente precisa aceitar alguns sacrifícios, aceitar algumas perdas, aceitar que algumas coisas, muitas delas, estarão fora do seu controle. Então, à medida que ele está ali pendurado, às vezes por muito tempo, às vezes por pouco tempo, ele tem uma compreensão. Algumas coisas precisam ficar para trás. Então ele consegue seguir adiante, mas logo adiante ele encontra o arcano da morte. O arcano da morte vai dizer ao louco que existem coisas que a vida por si só tira do nosso caminho, seja pela nossa vontade ou não. O arcano da morte nos lembra que a morte também faz parte da natureza. Depois que o louco desceu da corda que o pendurava, ele entende que o que ficou para trás já não existe mais. Ele entendeu que se ele for insistir em continuar olhando da perspectiva antiga que ele tinha em relação à vida, ele simplesmente caminhará num monte de decomposição. Ele precisa seguir adiante. Caso contrário, daqui a pouco ele vai se fundir com toda aquela morte ao seu redor. Seguindo adiante, o louco encontra com a temperança. A temperança desce do céu como um anjo e ensina para ele que, durante a jornada dele, algumas questões precisarão ser equilibradas, onde alguns pontos ele precisará agir, em outros ele precisará apenas aguardar. Algumas coisas estarão sendo encaixadas na vida dele, onde nem sempre ele compreenderá por que aquilo tudo está acontecendo. Mas na verdade, a temperança estará ensinando a ele que
Tudo isso faz parte de um grande quebra-cabeça. Porém, enquanto ele estiver colocando apenas uma peça do quebra-cabeça, não necessariamente ele vai compreender tudo o que está acontecendo. O que lhe restará será apenas a temperança. Feito isso, ele se sente aliviado. Porém, ele encontra com o arcano do diabo. O arcano do diabo lembra ao louco que durante a jornada dele existirão algumas tentações muito grandes em seu caminho. Algumas coisas que poderão desviá-lo da sua jornada devido ao prazer imediato, devido à vontade que ele quer muito de realizar tais coisas em sua vida. Então o arcano do diabo vai lembrar ao louco que ele poderá se acorrentar em algumas situações se ele desejá-las de forma extremamente compulsiva e não dar abertura a mais nada em sua vida. Cabe a ele cair em tentação ou não. Porém, ele entende que ele não pode negar o diabo por completo. Os prazeres da vida também devem ser acolhidos, mas nunca de forma unilateralizada. Como toda tentação costuma ser grandiosa, o louco acaba caindo nas garras do diabo. Ele acaba cedendo aos prazeres e ao grande desejo que ele tem de realizar algumas coisas na matéria. E em seguida, ele encontra o arcano da torre. O arcano da torre vai representar então que aquela estrutura que o louco optou por seguir, que o aprisionava, em algum momento é derrubada pelo sagrado. Com isso, ele cairá da sua própria torre e compreenderá que aquela escolha que ele fez era uma escolha que o aprisionava e que o mantinha em ilusão. Por mais prazerosa que fosse, o aprisionava. Então ele se liberta. Porém, ele fica completamente desintegrado. Ele precisará se recuperar daí para frente. Então o louco encontra com o arcano da estrela. A estrela aparece nua para o louco, assim como ele também estava completamente nu nessa etapa da jornada, e o relembra que, mesmo estando nu, ele tem o necessário para poder construir e reconstruir a sua realidade, precisando apenas manter a esperança e a fé. O arcano da estrela lembra o louco que, mesmo ele ficando completamente despido de tudo e de todos em sua vida, ele ainda assim terá a conexão que ele precisa com o sagrado para poder recomeçar. Então o louco resolve continuar, mas em seguida ele encontra o arcano da lua. O arcano da lua, ele não tem forma. Ele simplesmente aparece para o louco a partir de uma luz pálida. Ela não fala nada com ele. Ela simplesmente deixa que ele aprofunde no próprio inconsciente, com que ele aprofunde e observe a própria realidade, com que ele se confunda com as incertezas da noite. O arcano da lua o lembra que, se ele não tiver realmente uma fé, ele pode se perder em toda a escuridão que a noite representa. Ele não terá certeza de nada e nem sempre segurança do seu caminho. Ele tem um instinto, ele tem uma fé. Isso é o que ele precisa nessa etapa. E em seguida, depois de uma longa jornada, o louco encontra o sol. Quando o louco encontra o sol, ele sente a luz divina brilhar dentro dele, porém depois de uma longa jornada. Nessa etapa ele compreende que ele também é uma criança divina, mas não mais uma criança divina ingênua, que não sabe o que tem pela frente. Ele já compreende que existe todo um trajeto e que, sendo filho do sagrado, ele pode criar e recriar. Ele encontra de fato a alegria junto do sol. Aqui o louco compreende que ele tem uma jornada, um brilho, uma identidade que pertence apenas a ele. E isso faz com que seu coração pulse com muito mais alegria do que antes. E em seguida o louco ouve uma trombeta tocar no céu. O arcano do julgamento aparece. Aqui ele passou por toda uma etapa de grande transformação em sua vida, onde ele foi para cima, para baixo, para um lado, para o outro, sofreu e sorriu. Porém, o julgamento o chama. O julgamento vai lembrá-lo que ele tem agora um novo patamar de consciência, um novo nível de consciência, e que ele pode ficar deitado sem fazer nada, tentando voltar para uma versão passada de si mesmo, ou ele pode levantar junto dos outros ao seu redor e caminhar a partir de um novo patamar da realidade.
Ele passou por toda uma transformação, ele passou por mortes e renascimentos durante a sua jornada. Ele passou pela redenção, pela alegria, pela tristeza, pela felicidade. E com essa trombeta tocando, ele é chamado e convidado a colher tudo que ele plantou nesse caminho. E também a observar o que ele deixou de fazer. Em seguida, o louco encontra com o arcano do mundo. Ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua obrigação. Ele cumpriu a sua jornada. Ele trilhou algumas coisas onde nem sempre ele estava no total controle da sua realidade. Ele somente podia experimentar tudo o que acontecia. Agora ele se compreende como parte do mundo. Agora ele se compreende como uma figura que tem realmente consciência do funcionamento cíclico da realidade. Ele encontra e dança junto do arcano do mundo. Aqui ele compreende que é bom e mal. Aqui ele compreende que ele é noite e dia. Aqui ele compreende que ele é sol e lua. Aqui ele compreende que é masculino e feminino. Aqui ele compreende que é yin e yang. E aí você me pergunta se o louco então zerou a vida. Pronto, ele pode deitar e não fazer mais nada. Claro que não. Ele simplesmente pegará o necessário e trilhará um novo caminho não antes trilhado. Ele nunca deixará de ser louco, porque todo novo caminho que ele ousar trilhar será um novo caminho. Então, justamente por não ser um caminho não antes trilhado, ele terá que passar novamente por todas as etapas. Porém, com outros personagens, com outros nomes, de outras formas, porque assim se faz a construção da consciência e da luz na nossa realidade.